Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, mais uma semana iniciando. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que tudo que você planejou para essa semana tenha a aprovação e a bênção do Senhor. E que Deus te dê muita sabedoria para agir e lidar com as circunstâncias que certamente virão sobre a sua vida. Creia que Deus está contigo, porque essa foi a promessa dele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é resultado da confiança que temos de que o Senhor vai nos auxiliar todos os dias. Porque antes da sua morte ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E hoje é um desses dias. Então, levante-se, tenha esperança. Se você está desanimado, renove a sua esperança, o seu ânimo com essa palavra. Vamos continuar a leitura aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Estamos no capítulo 13 e hoje vamos ler o final desse capítulo, do versículo 36 ao 38, que está escrito assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então nós vemos aqui o episódio, que Jesus está aqui na sua última reunião com seus discípulos e ministrando sobre ele várias coisas e antecipando, dizendo que está chegando a hora dele, que para onde ele vai não poderiam ir com ele. Por quê? Porque o lugar que Jesus ia era um lugar de sacrifício, era um lugar que somente ele poderia ir, ninguém mais poderia fazer o que ele fez. Então Pedro agora diz: para onde vais? Querendo saber, achando, talvez, que o lugar para onde Jesus iria era um lugar específico. E eu digo sim e não, porque o que Jesus iria viver era um martírio, e isso delegaria a ele, ou garantiria a ele um nome sobre todo nome. Ele seria ressuscitado no terceiro dia, exaltado, glorificado e recebido novamente de onde ele veio, nos céus, ao lado do Pai Celestial. E Pedro quer saber: para onde você vai? E Jesus responde: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, agora, nesse momento, mas depois me seguirás. Isso dizendo Jesus, já antecipando, profetizando, que Pedro também sofreria um martírio como Jesus, mas não para esse tempo. E a gente observando, o que dizem os historiadores sobre a morte de alguns dos discípulos e apóstolos de Jesus, sabemos sobre Pedro que ele também morreu crucificado e que, segundo a história, ele pediu para ser crucificado não como Cristo, mas de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de morrer como seu mestre. Mas nós observamos aqui na leitura do texto que Jesus diz: você vai me seguir, mas não agora. Você vai viver o que eu vivi, mas não nesse momento. E Pedro responde a Jesus, no diálogo aqui: por que não posso seguir-te agora? E faz uma afirmação segundo as convicções humanas dele: por ti darei a minha vida. Então Pedro diz: por ti, ou a ti eu seguirei até a morte. Ele disse isso, e muitas das vezes nós também dizemos coisas da boca para fora, sem pensar, sem raciocinar, e até mesmo sem conhecer o futuro, porque não sabemos como o futuro nos afetará. Então precisamos ter uma disposição mental
baseada não nas nossas convicções, não na nossa natureza humana que é falha, mas baseada na dependência do Senhor e na dependência do que Ele diz a nosso respeito. Então, Jesus responde a ele: tu darás a minha vida por mim? Jesus responde com uma pergunta: será que você está disposto? E talvez essa é a pergunta que repercute ainda nos dias de hoje para nós. Você está disposto a dar de fato a tua vida por mim? Nós não sabemos a resposta, mas Jesus sabia a resposta. E Jesus diz para ele: na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, Jesus já sabendo o futuro, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todo o conhecimento sobre o passado, presente e futuro, ele é o alfa e o ômega, ele responde: o galo não vai cantar antes que tu me negues 3 vezes. E o que é o galo? Durante muito tempo eu tive a ideia de que esse galo era um animal. E eu creio que muita gente também pensa que esse galo é um galo animal como nós conhecemos. Mas não. O cantar do galo aqui na história era um sinal de mudança de vigília. Então a noite, ou a vigília da noite, ela começava às 18 horas e ela ia até às 6 horas da manhã. E essas 12 horas que haviam chamada vigília da noite, elas eram divididas em 4 turnos. E em cada turno desse havia uma troca de guarda. E os guardas, nessa troca de guarda, eles tocavam uma trombeta. No nosso exército, ou nas nossas forças armadas aqui, conhecemos como o toque da alvorada. Era mais ou menos isso. Então, Jesus, durante essa vigília da noite, estava sendo julgado e houve, né, essa troca de vigília, o toque da trombeta, e é sobre isso que Jesus está se referindo. Antes que toque essa trombeta, essa mudança de vigília, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu mais à frente, na crucificação. Aqui ainda não estava acontecendo a crucificação, mas Jesus já estava antecipando nesse diálogo com Pedro o que aconteceria. Então, qual é a lição para nós? O que traz de aplicação pessoal para nós aqui? Muitas das vezes nós dizemos coisas e queremos, desejamos até que aquilo seja de fato realizado como falamos. Quantos de nós, numa virada de ano, de um ano para o outro, fazem propósitos? Ah, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo outro, e não conseguem realizar aquilo que foi proposto realizar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele tinha no coração esse desejo, eu creio que era verdadeiro, ele tinha essa impulsividade de falar sem pensar muito, e nesse momento Jesus, já sabendo o futuro, coloca um ponto de interrogação e determina o que aconteceria no futuro ali, talvez até como um alerta para Pedro. Porém, Pedro, na sua confiança em si mesmo, ele não deu ouvidos ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor, o Espírito Santo, ministra algumas coisas para nós, e nós, porque estamos confiando demasiadamente na nossa disposição mental ou natural, nós não damos ouvido e consideramos que talvez aquilo não fosse para nós. O grande ensinamento dessa lição aqui é o mesmo que está contido no texto bíblico. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Quando o texto diz maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem, mas em si próprio. Maldito o homem que confia em si mesmo
e faz do seu braço a sua força. Foi o erro de Pedro. Pedro estava confiando em si mesmo e fazendo da força do seu braço a sua força. Nossa força, nossa convicção, a nossa confiança deve ser depositada em Deus. Deus enviou o Espírito Santo e Ele é o próprio Deus em nós e devemos confiar plenamente nesse Deus, confiando e depositando a nossa esperança nele, porque essa é a nossa força. Se fizermos como Pedro, certamente nós vamos errar, falhar e depois ficar sofrendo amargamente porque foi o que aconteceu com Pedro. Eu imagino Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, daquilo cair, dele cair em si, dele lembrar que Jesus tinha dito que ele negaria ele. Imagina como foi o futuro, né, de Pedro. E a gente tem o relato de que ele deixou a igreja, vamos colocar assim, voltou a pescar até o dia que o Senhor foi lá resgatá-lo. Teve um encontro com ele e fez aquela famosa pergunta: Pedro, tu me amas? Reflita nessa mensagem, isso é o que Deus quer falar contigo. Não confie em si, não confie na força do seu braço, que a sua força, a minha força, a nossa força seja o Senhor, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele sempre vai estar nos sustentando. Desejo a você um dia abençoado, em nome de Jesus. Se amanhã Deus permitir, nos vemos novamente.